Há algum tempo a gente tem falado aqui a respeito do modo como as promiscuidades sexuais, as perversidades e a deturpação do projeto de Deus em relação à sexualidade tem crescido na nossa sociedade, na nossa cultura. Cada vez mais é comum você ligar a televisão e ver toda forma de aberração dentro daquilo que Deus considera aberração na palavra dele, abominação, não é? E aí muita gente fica vendido por um politicamente correto, porque você tem que ter cuidado quando vai falar desse assunto. Aqui no púlpito não, a gente não tem que ter cuidado ao tratar de pecado. A gente está aqui para denunciar o pecado, é para isso que a igreja existe, para ser uma voz profética ao mundo em trevas, e para dar nome aos pecados do mesmo jeito que a Bíblia dá. E ontem a gente passou o dia aqui falando a respeito de família, ouvindo palestras muito abençoadoras e enriquecedoras a respeito da nossa vida em família. E a gente está vivendo um tempo que a gente precisa dessa sacudida, desse alerta, não é? Porque pais de crianças pequenas, como a gente viu, ligam a TV e veem coisas completamente abomináveis entrando ali, penetrando dentro das nossas casas, e muitos não estão alertas para o avanço do mal, para o modo como isso está tentando corroer as famílias de dentro para fora, para o modo como Satanás tem tentado minar o projeto família na sua base, desconstruir a figura masculina, de modo que você tem que ter vergonha de ser homem hétero hoje, não é? Em muitos contextos é assim que acontece. Isso tem ido para um discurso ideológico em sala de aula, em muitos colégios. Minha filha estuda num colégio aqui próximo. Essa semana ela ouviu o professor dela dizer o seguinte: o bissexual é um ser mais evoluído. Isso aí, gente, é pouquíssimo diante do que eles têm ouvido em sala de aula. Professores que deveriam estar ali ensinando conteúdo, matéria, ciência, saber, ensinando progresso com base no conhecimento, e estão com um discurso ideológico maligno, venenoso, tóxico para a alma dos nossos filhos. Esse é o tempo que a gente está vivendo. E aí essa nossa atual geração pensa que isso é uma novidade do nosso tempo. Olha como a gente é esperto. Nunca a humanidade foi tão evoluída, tão mente aberta, tão arejada, para a gente hoje estar finalmente se libertando das algemas do fundamentalismo judaico-cristão que oprimiu e reprimiu a nossa sexualidade ao longo da história. Mentira! 2.200 anos atrás, na Grécia Antiga, tudo isso era louvado, aplaudido, e o que aconteceu? A cultura grega entrou em colapso, e a Grécia caiu, o país caiu em desgraça. Há algum tempo a gente ouviu uma palestra, na verdade uma entrevista com a Camille Paglia, que é uma PhD de Yale, e ela é professora universitária reconhecida, uma crítica da sociedade americana muito reconhecida. E é interessante porque essa estudiosa, ela é uma lésbica, progressista, ela é uma pessoa que não tem compromisso com a palavra de Deus, ela não tem compromisso com a fé cristã, nem judaica, mas ela é esclarecida, e a história lida com fatos, e ela lida com a história. Então, o que ela disse na leitura do estudo que ela fez das últimas civilizações, a conclusão dela nessa entrevista foi a seguinte: quando uma cultura começa o seu declínio, você vê um surgimento de fenômenos transgênero. Isso é um sintoma do colapso de uma cultura. A nossa cultura nitidamente está entrando em colapso. Existe uma desestruturação da família que, na verdade, vai acabar pela queda dessa cultura. A gente está vendo muitas vezes fundamentalistas, extremistas avançando em lugares que outrora eram berços do cristianismo, lugares onde a fé cristã graçava, e hoje têm sido vitimadas pelo extremismo porque não tem mais gente se posicionando com a firmeza profética que se espera da verdadeira igreja de Jesus. E foram deixando o mal avançar, não é? Para que o mal avance, basta que os bons se calem. E foi isso que Martin Luther King disse. E aí o fato é que essa mulher então lidou
com fatos históricos, e a história é inexorável, ela não perdoa, ela retrata exatamente o que está acontecendo, e a gente precisa parar e pensar a respeito disso. Eu lembro que há um tempo atrás era comum se falar assim, muita gente falava isso, não, porque os crentes estão muito preocupados em tratar dos pecados sexuais e dão mais importância para isso do que para outros pecados, como hipocrisia, orgulho e mentira. É verdade que todo pecado é abominável para Deus e deveria ser para todos nós também. Mas é verdade também que a palavra faz uma diferenciação entre pecados relacionados ao corpo. Paulo fala assim, gente, como é que vocês vão viver uma vida impureza? Ele fala assim, fujam da impureza sexual. Está lá em 1 Coríntios 6, ele fala assim, o corpo de vocês é santuário do Espírito. Como é que vocês vão usar o corpo de vocês, que é santuário de habitação do Espírito de Deus, para impureza sexual? Isso não tem cabimento. Ele fala, todos os pecados que o homem comete fora do corpo, são fora do corpo, mas os pecados de natureza sexual são no corpo. Tem danos maiores que são causados. Acaso vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo? Tomarei os membros do corpo de Cristo e unirei eles a uma prostituta. Vocês não sabem que quando vocês se unem a uma mulher, vocês fazem uma só carne com ela? Então ele está alertando a igreja de Corinto para a gravidade dessa questão. E ele fala também aos Tessalonicenses, cada um saiba controlar o seu próprio corpo de maneira santa e honrosa, não com paixão de desejo desenfreado, como os pagãos que desconhecem a Deus. Quem faz o que quer, do jeito que quer, o que dá na cabeça, com o seu próprio corpo, achando que é senhor de si mesmo, senhor do seu próprio corpo, está trazendo desgraça para a sua própria vida. É isso que a palavra está ensinando. Então, e existe hoje, na mente de alguns ditos cristãos, uma ideia de um esforço para tentar tratar o pecado com leveza, tentar tirar um pouco esse peso, não é? Vamos sentar e vamos ouvir um pouquinho do que os grandes teóricos da psicologia têm a ensinar para a gente sobre sexualidade, que a Bíblia já está obsoleta, já passou, isso é, 2000 anos atrás, quase, o último texto escrito. Vamos começar a ouvir o homem. Vamos colocar as ideias do homem que finalmente emancipado, liberto dessa opressão milenar, está agora, em outro momento. Pura vaidade e correr atrás do vento, e o homem sem perceber está se afundando. E aí começa a tratar Jesus com as palavras duras que ele dava, tratar a palavra de Deus como um Deus que está tentando tolher a nossa alegria, não é? Está tentando tolher o nosso prazer, ele tem prazer em tirar o nosso prazer. Quando, na verdade, a lógica de Jesus não é essa. Eu entendo que a lógica de Jesus era mais ou menos como a de um pai de um viciado em crack, que está destruindo a sua vida, viciado numa droga que tem alto poder de destruição. E esse pai, então, energicamente vai até esse filho, sacode o filho, impõe ao filho um tratamento, leva o filho para a clínica, cuida do filho, e esse pai não está querendo privar o filho do prazer do uso da droga, ele está querendo trazer o filho para a realidade, tirar o filho do seu estado de entorpecimento, de ilusão de que aquela droga vai trazer vida para ele, e falar para ele, essa droga está te trazendo morte. E gente, é isso que a nossa cultura de hoje precisa. E quem tem essa mensagem é o Evangelho. A pornografia se tornou a nova droga, existe cura e liberdade para aqueles que se tornaram escravos dela, e essa liberdade está em Cristo, e o poder para se libertar é o poder do Espírito Santo derramado no Pentecostes, e todos nós temos acesso. Não existe maior prova de amor do que alertar para as mentiras de Satanás. Se alguém está alertando os filhos para as mentiras de Satanás, é porque ama os filhos. Então, muitos vêm com esse discurso, mais amor e menos ódio, porque acham que o amor é essa coisa fofinha. Você nunca age com energia, você sempre fala calminho.
Quando está vendo o filho ir para o precipício morrer, não, filho, não vai para o precipício morrer, não, volta. Não dá o tom de urgência para o momento que a gente está vivendo. E muitos cristãos estão assim, tentando tratar coisas graves que matam, com muito cuidado, com muita cautela, com muita polidez, dominados pela ideia do politicamente correto, de que vão agradar todo mundo, de que vão conseguir a aprovação e os aplausos de uma lógica que ignora a palavra de Deus e a verdade revelada pelo Evangelho de Jesus. E isso é uma forma de a igreja deixar de ser sal da terra e luz do mundo, deixar de ser luz no meio das trevas. E a igreja começa a acreditar que a sua força está em tentar ter um diálogo sempre agradável. E na verdade é que não pode ser assim, gente. A injustiça e a imoralidade sempre existiram no mundo e sempre foram denunciadas pelos profetas e pelos apóstolos. Não é possível ser cristão e viver de uma forma covarde diante dos discursos do nosso tempo, assim como não era nos tempos de Jesus. Vou citar um exemplo aqui. Por que João Batista foi decapitado? Você sabe por quê? Já parou para pensar nisso? Porque Herodias, cunhada de Herodes, governador romano ali, estava vivendo com Herodes, só que ela era cunhada, casada com o irmão dele, Filipe. E João Batista grita: vocês estão vivendo em adultério, vocês estão errados, isso é iniquidade, isso é pecado. E provavelmente ela fala: por que esse cara não cala a boca? A gente nem é judeu, por que ele está querendo que a gente se submeta a esse moralismo judaico-cristão? Cala a boca desse cara. Aí diz o texto que Herodes tinha medo, porque as massas admiravam João Batista. E aí tem uma ocasião em que Herodes oferece para a filha de Herodias: olha, você pode escolher o que você quiser de presente. E ela pede a cabeça de João Batista. E sabe o que acontece? A cabeça de João Batista vem no prato para ela. Por quê? Porque João Batista cumpriu o seu papel como povo de Deus, igreja do Senhor, profeta no meio do povo de Deus. Porque ele não estava aqui para agradar Herodias, para agradar Herodes. Ele não estava aqui preso a seja lá o que fosse. Ele só tinha um compromisso: agradar a Deus e revelar a verdade sobre o mundo. E com isso ele atraiu ódio sobre si, e ele foi decapitado. E sabe o que Jesus fala sobre João Batista? Que entre os nascidos de mulher não houve homem como João Batista. O que Jesus fala sobre ele é o que todos nós deveríamos sonhar que ele falasse sobre nós. Admiração de Jesus por alguém que conduziu. Só que muitos pregadores do nosso tempo diriam assim: pô, João Batista pegou pesado. João Batista tinha que ter ficado mais quietinho, de boca mais fechada. Ele não soube jogar o jogo, né? Ele não soube adaptar a ética dele, ele não soube adaptar o bom senso, não é? Não. Assim como Jesus não soube. Não estavam comprometidos com o politicamente correto. Porque a gente não está em busca de uma paz forjada pelo politicamente correto, uma falsa paz. E muitas vezes essa não é uma questão meramente da nossa relação com os de fora. Muitas vezes dentro da própria igreja tem havido falta de firmeza, falta de capacidade de enxergar a gravidade de certos pecados, e muitos cristãos não têm tido firmeza de divergir nesse tempo. Jovens que frequentam igrejas, mas continuam fornicando, continuam vivendo em torno e dominados pelo seu próprio prazer, pelo seu próprio desejo, impulso carnal, viciados em pornografia, viciados naquilo que envenena a alma, sem firmeza para se posicionar diante da cultura, sem autoridade espiritual para se levantar e contestar a falta de ética de um professor que dentro de sala de aula humilha um aluno por ele ser cristão.
Isso acontece aqui, gente, em colégios aqui próximos à igreja. Quando a gente devia estar preparado. É claro que, eu estou falando aqui sem querer jogar peso sobre esse aluno, claro que o professor está ali 20 anos se preparando para um discurso e para um debate que esse aluno de 15 anos não está preparado ainda, não é? E o professor, então, de uma forma desonesta intelectualmente, de uma forma covarde, vai ali para a turma expor ao ridículo aquele aluno, cometendo crime de intolerância religiosa, deveria sair algemado da sala de aula. Mas os dias que a gente vive são maus. Os dias que a gente vive não são dias de justiça, não são dias em que a verdade está sendo buscada, não são. São dias obscuros em que a verdade é encoberta. A ciência leva anos para descobrir aquilo que só de olhar é óbvio, né? A anatomia do homem, a anatomia da mulher. Aí a engenharia genética descobre que um é XX, um é XY. E aí tem hormônios que um produz mais e o outro produz menos, e o outro, só o outro que produz, porque são diferentes. Existe uma arquitetura diferente. E só tem dois. Isso é ciência pura. Aí vem o discurso dos irracionais do nosso tempo e jogam aquilo que a ciência evidenciou sobre a revelação de Deus no lixo. E criam uma mentira. E pregam e repetem essa mentira ideológica. E aí, irmãos, diante disso tudo, a gente precisa se voltar para a palavra e parar e para aprender um pouco sobre como é que a gente tem enxergado o nosso papel nesse contexto. Será que a gente pode dizer que a gente está pronto para divergir? A gente entende que a gente tem uma vocação para ser uma voz destoante mesmo, politicamente incorreta, impopular no nosso tempo, porque Paulo entendia isso. Veja bem, Paulo está aqui numa prisão romana, ele tinha já sido preso por causa de acusações dos judeus, mas agora ele está numa segunda prisão, já no fim da sua vida, e essa é a última carta que ele escreve. E ele então pensa assim: já estou sendo oferecido como sacrifício. Agora eu preciso alertar Timóteo sobre aquilo que é mais essencial, mais central, que ele não pode perder. Aquilo que o pastor Henrique fala às vezes, não é, que tem um estudo que mostra que a cada 26 dias a visão se perde. Cara, daqui a 26 dias a visão de Timóteo vai se perder e ele precisa ter as bases como pastor bem firmadas, para ele ser fiel. E aí então ele fala assim, 2 Timóteo 4, verso 1: na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos por sua manifestação e por seu reino, eu o exorto solenemente. Evoca o juízo final para falar o seguinte: pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo, repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina. Sabe por quê, Timóteo? Sabe por que Jonatas, José, Maria? Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Ao contrário, sentindo coceiras nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, segundo os seus próprios desejos. Alguma semelhança com o tempo que a gente está vivendo? Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. E aí ele diz assim no verso 5: você, porém, você, Timóteo, contudo, você, Jonatas, porém, seja moderado em tudo, suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Eu já estou sendo derramado como uma oferta de bebida. Está próximo o tempo da minha partida. Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos que amam a sua vinda. Amém? Paulo então está lembrando a Timóteo da sua vocação, está prevenindo ele quanto à rejeição da verdade,
está alertando ele sobre o fato de que muitos no seu tempo iam abraçar mentiras, acreditar em mentiras, promover mentiras, acreditando que são verdades. Mas ele diz um categórico você, porém. E esse você, porém, você não está aqui para ser como muitos, para pensar como muitos. Muitos desprezam Deus, você, porém, não. Muitos acham que sexo sem compromisso é normal, você não. Muitos acham que dar um jeitinho, agir com uma ética situacional, tranquilo, você não. Alguns acham que usar a máquina pública para beneficiar a igreja e distribuição de Bíblias é normal, você não. O remanescente fiel de Deus, que se submete à palavra, que ama a palavra, que ama o Evangelho, não admite tais iniquidades. Porque ele sabe que ele tem uma vocação para divergir, para ir contra aquilo que é abominável. E ele está indo numa contramão. Em primeiro lugar, a primeira lição que eu queria destacar aqui nesse texto, na verdade eu quero tirar 4 lições, basicamente do verso 5, que ele vai explorar em outros momentos, mas aqui no verso 5 ele resume. Você, porém, em primeiro lugar, seja moderado em tudo. Ser moderado em tudo é ser equilibrado em tudo. E ser equilibrado em tudo é tudo que a gente não é por natureza, não é? Ser equilibrado em tudo é ser santo, é ser como Jesus era. Então, quando ele fala, seja moderado em tudo, ele está falando, busque santidade. Porque santidade tem a ver com divergir. E a vocação sua é para ir contra, é para não se amoldar ao presente tempo, mas deixar que assuma a forma de Cristo na sua vida, não tomar a forma do mundo, né? Ser moderado em tudo, ser santo, é ser regido por princípios e não ser regido por impulsos. O impuro é aquele que se deixa dominar por impulsos, como os pagãos que não conhecem a Deus, Paulo fala. Aquele que está no processo de santificação, ele busca o poder do Espírito Santo para viver segundo princípios, os princípios da palavra, os princípios que regeram a vida de Jesus. E aí a gente, por natureza, é incapaz de fazer isso. Mas a boa notícia é que Deus derramou o Espírito no Pentecostes, para que eu e você tivéssemos poder para vencer o pecado. Paulo fala assim, em Filipenses 2,14, façam tudo para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo, retendo firmemente a palavra da vida. Retendo a palavra viva no coração, vocês são capazes de se portar na contramão, na contracultura dessa era. Vocês são capazes de viver de tal forma que só a presença de vocês já vai impor uma autoridade, um outro clima. Hebreus 12,14 diz, esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sabe por quê? Ele completa, porque sem santidade ninguém verá o Senhor. É uma promessa da palavra. Quem não está vivendo em busca de uma vida santa, de purificar o seu coração, nunca nasceu de novo. Porque quem nasceu de novo não suporta uma vida chafurdada no pecado, na lama do pecado. Quem nasceu de novo deseja a santidade, porque tem o Espírito Santo habitando dentro de si. Quem consegue conviver de boa com o pecado, demonstra com isso que jamais teve uma experiência real com Jesus. E muitas vezes essa santificação vai trazer para a gente a pecha, o apelido de santarrão, não é? Pô, você acha que você é melhor do que a gente porque você não faz o que a gente faz? Porque você não entra nesse esquema ilícito? Porque você não vai para os mesmos lugares buscar diversão do mesmo jeito que a gente vai? Ah, você é um santarrão.
E muitos podem desprezar a gente pode ser humilhado, a gente pode sofrer, enfim, todo tipo de censura por causa da nossa forma de viver. Agora, não tem outro caminho para quem quer viver o verdadeiro cristianismo, a verdadeira vida cristã. Porque santidade, gente, é o DNA de Jesus. O DNA é aquela molécula que define todas as características de alguém, não é? E qual é o DNA de Jesus? É santidade. A vida de Jesus era totalmente santa, perfeita. E nós somos o que, segundo a Bíblia? O corpo de Cristo. O mundo não vai conhecer outro Jesus, senão aquele que eu e você temos mostrado com a nossa vida, com o nosso caráter. A gente está aqui para ser o sal da terra e a luz do mundo, do mesmo jeito que Jesus, quando pisou no mundo, foi. Então, não tema essa represália. Muitas pessoas têm tentado, historicamente, conquistar pessoas para Jesus imitando o que elas fazem, não é? Mas a gente não se torna atraente ao mundo quando a gente imita o mundo, mas quando a nossa vida reflete a contracultura do reino de Deus, encarnada por Jesus. As pessoas, quando olhavam para o fariseu legalista, esse sim, santarrão, arrogante, prepotente, que se sentia superior e olhava os outros de cima, elas não tinham admiração por eles. E quando elas olhavam para o impuro, para o libertino, elas também não tinham admiração por eles. Mas aí vem Jesus, que não é nem aquele hipócrita e também não é um libertino, é alguém com uma vida íntegra, e aí as pessoas admiram, porque ele é humilde e é íntegro, porque ele é aquele que eu quero seguir. Então, da mesma forma vai ser com a gente. Chesterton falou uma frase muito feliz, que ele diz assim: a moralidade de Cristo não é de outra época, é de outro mundo. Não é de 2000 anos atrás, é de outro mundo, é do reino de Deus, que transcende tudo que a gente possa ver aqui e conhecer em termos de filosofia, de sistema de valores. Não tente exercer sua vocação para divergir na força do seu próprio braço, mas entenda que essa santificação vai vir pelo poder do Espírito Santo disponível a todos os que invocam o Senhor em verdade. Segunda lição aqui: ser divergente, ser resiliente. Resiliência é a capacidade de se adaptar à dificuldade, né? Então, o que Paulo fala para Timóteo, no verso 5, na segunda parte, é assim: você, porém, suporte os sofrimentos. Ele não falou assim, evite os sofrimentos, fuja dos sofrimentos. Não, ele fala, suporte. Eles são inevitáveis. Sofrer por amor ao Evangelho. Há uma cruz que todos nós carregamos. Foi isso que Jesus falou: se alguém quiser vir após mim, dia a dia se negue, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, mas quem perder a vida por amor de mim, esse a salvará. Então a fé cristã impõe uma entrega, uma resiliência e uma capacidade de dizer: é isso mesmo, eu tenho uma cruz, a luta é grande, é desafiadora, mas eu vou resistir, porque Ele está comigo, porque o Espírito Santo foi derramado. E Paulo tinha autoridade para falar sobre isso, ele estava chegando no seu martírio já, e ele sofreu uma série de pressões, mas esse mesmo apóstolo Paulo, falando do Evangelho, ao invés de ele dizer assim: quer saber, o Evangelho está fora de moda mesmo, quer saber, Jesus já morreu, né? Passou. A gente tem que pensar a igreja hoje à luz do tempo, não é? Não é isso que ele fala, não. Ele fala assim: eu não me envergonho do Evangelho, porque o que eu vejo é que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Esse Evangelho imutável, perfeito, irretocável. Então não abra mão do Evangelho, não se deixe seduzir por outra forma de pensar, por outra doutrina, não tente explicar de forma complexa aquilo que a Bíblia de forma muito simples explica. Não siga uma ética situacional, não seja duas caras, uma na igreja e uma no ambiente de trabalho. Lembre-se do que o Senhor sofreu, e o Senhor mesmo disse assim: olha gente,
todos odiarão a vocês por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. A adversidade faz parte da caminhada com Jesus aqui no mundo, mas a gente é chamado a perseverar até o fim. E João entendeu isso. Ele diz assim na primeira carta: não fiquem admirados se o mundo odeia vocês. A gente muitas vezes vai atrair preconceito, ódio, mas a gente precisa ficar firme. E aí, gente, se a gente não fizer isso, a gente não vai ser sal da terra e luz do mundo, não é? Jesus fala assim: olha, se o sal vier a perder o seu sabor, para nada mais presta, senão para lançado fora, ser pisado pelos homens. Perdeu sua função, virou pó, virou terra. Ele fala: joga esse negócio fora, porque não é mais sal, não salga nada. Ninguém está dizendo que é fácil. Ninguém disse que a vida cristã vai ser fácil. Ela exige de nós resiliência. Jesus não encorajou a gente a fugir da perseguição, mas Ele levou a gente a entender que ela é parte da nossa vocação contracultural, ela é parte de uma vida de alguém que está vivendo como cidadão do reino de Deus aqui nesse mundo. Alguém que vive como cidadão de outro mundo, mas ainda aqui nesse. Então resista, fique firme, porque quando se manifestar o Supremo Pastor, vocês receberão a imperecível coroa da glória. Amém? Fiquem firmes. Terceira lição: ser divergente é falar a verdade ao perdido. Você, porém, faça a obra de um evangelista. O evangelista não é alguém que evangeliza no sentido de falar de Jesus só, não. É mais amplo que isso. O evangelista é alguém que prega todo o evangelho. Então, é alguém que está preocupado em pregar a totalidade da palavra de Deus. É alguém que é o expositor do evangelho. E aí muita gente adora falar assim: vamos pregar o evangelho da graça, vamos dizer para todo mundo que tampouco eu te condeno, não é? Você está livre de toda condenação, amém, a gente tem que pregar isso, Jesus pregou isso. Mas o que Jesus falou para a mulher adúltera, complementando? Contudo, vá e não peque mais. O pecado é veneno para a sua alma. E eu não posso ficar aqui com um discurso politicamente correto, só dizendo para você que você é aceito, que você é acolhido, que a graça de Deus te cobriu e ponto final. Não! A mesma graça que salva, santifica. Vá e não peque mais, porque isso é uma desgraça para a sua vida. A gente não tem que adaptar o evangelho, a gente tem que pregar ele na sua totalidade, não é? Tem uma frase famosa do Spurgeon. Última vez que eu tentei citar ela aqui, eu me enrolei, aí por isso eu anotei ela aqui. O evangelho é como um leão enjaulado, não precisamos defendê-lo, só precisamos deixar que ele saia da jaula. Ninguém precisa defender o leão, ninguém precisa proteger o leão. Você não precisa proteger o evangelho, defender ele. Não foi essa a missão que Deus deu a nós como igreja, não. A nossa missão como igreja é libertar só ele. É pregar, é falar, é anunciar, é se posicionar. Pode ser com educação, mas sempre com firmeza, sempre com convicção. Não tente domesticar o evangelho, não adapte ele ao paladar de quem ouve, porque isso não é amar, isso é falso amor. Faça a obra de um evangelista, faça o trabalho que compete a todo cristão. Ontem a gente ouviu algumas vezes isso daqui. Ah, mas eu não conheço direito a palavra, eu tenho muita dúvida. E Marcão falou: vai estudar a sua palavra, vai estudar a palavra, vai estudar a sua Bíblia, para você ter como responder aos seus filhos, pregar a totalidade do evangelho para eles. Porque senão, gente, Satanás não para de pregar o evangelho das trevas para eles. A boa nova da libertinagem, a boa nova de uma vida em drogas, em baladas, em raves, em toda forma de promiscuidade. Isso aí, Satanás está usando os agentes dele para encher a cabeça do seu filho desse negócio. Então, você tem que fazer o papel de um evangelista, você tem que fazer o papel do pastor, do discipulador, da discipuladora do seu filho e da sua filha.
Não pregue apenas palavras selecionadas, não fale apenas de amenidades, fale da totalidade da palavra, mesmo que alguns vão dar as costas, como o jovem rico. E ele ainda fala assim no verso 2, antes disso: pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo, repreenda, corrija, exorte com toda a paciência e doutrina. Cumpre esse papel. Ah, mas eu não estou preparado. Se prepara. É isso que ele está falando aqui, para mim e para você. É a mensagem final de Paulo: estou morrendo. O que eu vou deixar? Igreja, entendo que vocês têm que se preparar para pregar a tempo e fora de tempo, com toda paciência e doutrina, corrigindo, porque eu e você precisamos muito de correção, e precisamos o tempo todo. A gente erra o tempo todo, e o tempo todo tem gente precisando corrigir a gente. E esse trabalho não vai acabar, não. Eu e você vamos continuar dando trabalho para o pastor Henrique, para o líder da célula. Como anda a sua relação com a palavra de Deus? Tem sido um tempo prazeroso? Tem conseguido investir esse tempo? Tem entendido que a Bíblia não é um livro bacana de autoajuda, mas é a palavra de Deus inerrante, imutável? Como é que anda a sua relação com ela? Você tem meditado na lei de dia e de noite? Tem sido submisso a ela de coração? Quando você abre sua Bíblia, você espera Deus falar e você lê nelas e ouve enquanto lê a voz de Deus falando com você? A Bíblia não é um livro acadêmico para você ficar esmiuçando e entrando em questões arqueológicas. Não é esse o propósito. Ela não foi dada para aumentar o nosso conhecimento, mas para transformar as nossas vidas. E a gente precisa descobrir isso e redescobrir a palavra, porque a gente quer uma vida transformada, a gente quer refletir a beleza da imagem de Jesus, mas a gente não vai fazer isso sem o evangelho dele, sem a palavra dele. Quarta e última lição: é preciso ser divergente até o fim. Você, porém, cumpra plenamente o seu ministério. Cumpra plenamente. Ó, gente, eu estou falando aqui para vocês, eu, Paulo, já estou sendo entregue, vou ser decapitado a qualquer momento. Completei a carreira, combati o bom combate, guardei a fé, fui fiel até o fim. Fui impopular para muita gente, tem muita gente me odiando, o próprio Estado romano quer a minha cabeça. Mas eu levei isso até o fim. Então eu quero que vocês entendam que vocês têm que levar isso até o fim também. Vocês vão ter que perseverar. Estamos firmes porque amamos a igreja do Senhor. Algumas pessoas, infelizmente, não vão até o fim, não é? No meio do caminho abandonam a palavra. Às vezes até abandonam a palavra antes de abandonar a igreja. E depois abandonam a igreja. Mas a gente que está aqui, a gente pode se dizer remanescente, não é? O povo que está perseverando em buscar o Senhor até o fim. E aí alguns podem dizer assim: não, quem está aqui é quem nunca teve uma experiência ruim, né? Só teve experiência boa na igreja. E a verdade é que nenhum de nós só teve experiências boas. Todos nós tivemos decepções. Então, se eu e você estamos perseverando em comunhão, estamos juntos nesse caminho, não é porque só tinha gente perfeita à nossa volta, não é porque essa igreja é perfeita, não. É porque a gente sabe que a gente é falho, é pecador, e a gente precisa uns dos outros, para a gente se fortalecer nessa busca. A gente precisa dessa comunhão, a gente precisa dessa liga. A brasa longe do braseiro se apaga rápido, então eu não posso sair desse braseiro. Aqui a palavra de Deus está sendo pregada, o principal meio de graça não é nem o batismo nem a ceia, é a pregação da palavra de Deus, porque é ela que estabelece os marcos da nossa vida, e é diante dela que a gente tem que calar. E a gente precisa fazer isso até o fim, perseverar nessa busca. Porque Jesus fala assim: olha, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas serão. Se a luz que há na igreja se apagar, que tremendas trevas serão. Se uma igreja começar a tentar adequar o discurso
Gente, Apocalipse 22:19 diz assim: se alguém tirar alguma palavra desse livro de profecia, Deus tirará dele a sua parte na árvore da vida e na cidade santa que são descritas neste livro. Cuidado, não negocie a palavra, não adapte, mas leve ela até o fim na sua vida, no seu coração. Não leia a Bíblia a partir das correntes teóricas da psicologia moderna, da antropologia, da sociologia. Não seja refém de intelectuais covardes, ausentes de Deus, rebeldes contra Deus, inimigos da fé, muitas vezes usados pelo inimigo. Cuidado. Um pouco de ciência nos afasta de Deus, muita ciência nos aproxima de Deus. Foi isso que o Luiz Pasteur falou? Essa que é a verdade. Então, vá até o fim, apegado a essa palavra, firme nela. Alguém já disse que a Bíblia é a bigorna que já despedaçou milhares de martelos. Gente, tem sido assim há 2000 anos. Já queimaram Bíblia, já falaram mal, já tentaram refutar, já tentaram ridicularizar. E quanto mais tentaram fazer isso, mais a ciência descobriu a consistência dos relatos da palavra. É óbvio que a gente não é refém da ciência, a gente não está preocupado com o que a ciência descobre ou que deixa de descobrir, que a nossa fé nessa palavra, o impacto que ela causou e tem causado na nossa vida, faz ela ser auto-evidente, porque o próprio Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus, e Ele é que testifica que essa palavra vem da parte de Deus. É Ele que aplica essa palavra à medida que Ele ilumina o nosso entendimento para a verdade. E a gente então precisa querer, como Paulo, ir até o fim com ela. Você já conhece alguém que chegou no final da vida, depois de uma vida inteira lendo e estudando a palavra, e aí no leito de morte falou assim, já ouviu falar de uma história assim? Poxa, fiquei os últimos 60 anos estudando a palavra, meditando nela, quanta perda de tempo. Nunca aconteceu, nem nunca vai acontecer. O que aconteceu é o contrário. Gente falar assim, cara, eu tinha que ter estudado muito mais essa palavra. Eu tinha que ter falado muito mais dela, eu tinha que ter vivido muito mais para ela. Há uma recompensa bendita para aqueles que não se curvam diante da grande meretriz. Há uma recompensa para aqueles que vão até o fim. Jesus falou assim, olha, bem-aventurados são vocês quando por minha causa os insultarem, os perseguirem, mentindo, disserem todo mal contra vocês, porque assim fizeram com os profetas que vieram antes de vocês. Não foi diferente com eles, não vai ser diferente com vocês. Os apóstolos foram martirizados porque eles eram fiéis à palavra e porque o evangelho foi levado às últimas consequências na vida deles. E à medida que eu e você vamos levando esse evangelho às últimas consequências, é natural que a gente sofra represálias. Então, algumas aplicações aqui para a gente concluir brevemente. Primeira aplicação, peça a Deus coragem para ser contra a cultura. Paulo fala assim, por amor de ti somos entregues à morte todos os dias. Os cristãos eram jogados nas arenas dos leões, eram para os leões nas arenas, eram queimados vivos para iluminar as praças em Roma. Porque eles tiveram coragem de ser contra a cultura. Mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Nada terá valido mais a pena no fim do que a gente viver não debaixo do domínio da grande Babilônia, do espírito dessa terra, dessa geração, mas segundo o libertador evangelho de Jesus, que leva a gente a uma eternidade em glória na presença dEle, de modo que o desejo da nossa vida tem que ser, Senhor, eu quero chegar no último dia e dizer, combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Amém, irmãos? Tenha coragem para ser contra a cultura. Segunda, mantenha a Bíblia como regra. É claro, uma coisa está totalmente ligada à outra. Mantenha a Bíblia como regra. Ninguém nunca se arrependeu de ter feito isso até o fim. Alimente-se dela, busque nela as respostas. Nós não temos todas as respostas, mas ela tem todas as respostas que nós precisamos para viver aqui aos pés de Jesus.
e para a gente viver um modo de vida excelente que o mundo não conhece, e para experimentar uma alegria indizível, como Filipinho pregou aqui semana passada. Essa palavra é a prova do amor de Deus por nós. Vamos viver mais ela, vamos buscá-la, vamos estudá-la. Terceira aplicação: não tenha medo de ser odiado. Seja politicamente incorreto sem medo. Posicione-se. Quem é o seu Senhor? A pessoa que você está preocupado em agradar, essa pessoa é o seu Senhor. Se é assim, eu estou agradando ao Senhor, e ao mesmo tempo que eu agrado meu Deus com a minha vida, com as minhas atitudes, existem pessoas que estão se agradando disso, então eu estou servindo só a Ele. Mas se eu desagrado a Deus para agradar alguma pessoa, então essa pessoa se tornou meu Senhor a partir daquele momento. Então não tenha medo de ser odiado, não tenha medo de ser rejeitado. Eu já fui rejeitado por pessoas que eu considerava amigas, mas que não me aceitaram mais nesse novo formato cristão, apegado à verdade do Evangelho. Quem está comprometido em agradar a todo mundo, nunca vai agradar a Deus. Guarde essa verdade. A vocês foi dado o privilégio não apenas de crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele, não é? Sofrer por Jesus é um privilégio. Jesus falou: olha, quem não amar mais a mim do que pai, irmão, mãe, filho, amigos, não é digno de mim. Não tem meio termo. Se a gente ama o Senhor e Ele está acima de tudo na nossa vida, a gente não tem que temer mais nada. O único temor verdadeiro que o cristão deve ter é o que Deus tem pensado disso. Qual é o projeto de Deus para a minha vida? Será que eu estou sendo rebelde contra Ele? E uma quarta e última aplicação aqui: descanse na esperança eterna. Descanse na esperança eterna. A gente às vezes vive o aqui e agora, esquecendo do que Deus reservou para nós em glória. Aí Paulo fala lá em Colossenses 3 assim: olha, vocês pensem nas coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus, porque vocês morreram e a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo em Deus. Verso 8: agora que me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Você pode dizer que você ama a vinda de Jesus? Senhor, eu estou contando os dias para o Senhor vir. Se o Senhor vier hoje, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Pode vir, Senhor, eu estou pronto, eu estou esperando. Paulo podia falar isso. Será que eu e você podemos também dizer: Senhor, eu amo a sua vinda? Como seria bom se o Senhor viesse hoje? A morte já não existirá, e Ele vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima, e toda dor vai ser passada, e a gente vai viver uma vida muito mais excelente na presença dEle. Amém? Vamos orar. Senhor, a gente está mais uma vez diante da Tua Palavra, e ela é tão viva em nos preparar, Senhor, para o tempo que a gente está vivendo, e nos alertar para a nossa verdadeira vocação, que não é uma vocação para entreter pessoas, para ser um ambiente de mero convívio social agradável. Nós não estamos aqui para isso, Senhor. Tudo isso só tem sentido para nós se for parte da nossa missão de pregar o Evangelho em sua totalidade, de não falar apenas de amenidades, de não falar apenas de coisas de consenso. Não é isso, Senhor. A gente está aqui para ser antagonista, a gente está aqui para ser contra a cultura, a gente está aqui para divergir de um mundo que está naufragando, Senhor, em sua própria iniquidade, de políticos desmoralizados, de cristãos muitas vezes desmoralizados, de uma igreja muitas vezes desmoralizada. Mas no meio de toda essa loucura existe o remanescente fiel, que ao invés de viver dominado por essa realidade, está sendo dominado apenas pelo desejo de viver em obediência ao simples Evangelho de Jesus Cristo. A gente quer viver, Senhor, esse Evangelho, a gente quer encarnar ele na nossa forma de viver como família, na nossa forma de exercer a nossa profissão,
na nossa forma de nos relacionar. A gente quer amar pessoas como o Senhor amou, a gente quer falar para elas de que há um remédio para esse tumor maligno da impureza, que há esperança para aqueles que estão vivendo como escravos do pecado. Em Teu nome que te pedimos, Senhor, faz a Tua igreja viver vitoriosa sobre o mal, sobre o pecado. Em Teu nome, Jesus. Amém.